Olá, irresistíveis! Ontem terminamos o livro Deuteronômio, que era o quinto do Pentateuco. Hoje vamos começar Josué. Só que a partir de agora, a cada novo livro, eu vou fazer um breve resumo para você ter assim, um entendimento geral do que nos aguarda. E depois vamos seguir capítulo por capítulo, cada um dos estudos, para a gente poder tirar realmente, extrair dali todas as nossas reflexões, insights, comparando com o nosso momento atual que nós estamos vivendo. Então hoje eu vou fazer esse resumo do livro de Josué para você. Tá dando um reflexo tremendo no meu óculos, eu tô vendo, tá me dando agonia isso. Eu vou tirar o óculos então, eu tô no quarto de hotel em São Paulo e eu vou falar com vocês então sem o óculos, vai ficar mais fácil para mim. Então vamos lá para a gente poder entender o livro de Josué, né? Você sabia que o nome original de Josué não era Josué e que há uma promessa feita lá atrás para Abraão que se cumpre nesse livro? Você já ouviu, por acaso, entender por que os israelitas seguiram a Arca da Aliança? Então, a gente vai descobrir, tá? Isso e muito outras coisas. Então, eu vou pedir para você deixar o seu like e compartilhar com alguém que você ame, que possa entrar agora nessa história, o que a gente já estudou, depois a pessoa vê, mas para dar continuidade com a gente nesse movimento de estudo bíblico diário que nós estamos fazendo. Vamos lá? Que vai valer a pena, eu garanto. Bom, eu quero te dizer que nenhum livro inspira mais coragem e sabedoria a um soldado da fé como o livro de Josué. Nós vamos ver o cumprimento da promessa de Deus feito a Abraão séculos antes se cumprir. Vamos ver a conquista da terra prometida por Israel. É assim um relato não apenas de batalhas, tá? Mas de fé, de obediência e de fidelidade ao Senhor. E também do Senhor para com o seu povo. Lá em Gênesis, se não me engano foi no capítulo 12, Deus prometeu a Abraão: de ti farei uma grande nação e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Séculos depois, sob a liderança de Josué, essa promessa começa a se cumprir, com Israel ocupando a terra de Canaã. E quem foi Josué? Ele foi um dos 12 espias que nós já estudamos lá atrás, enviados por Moisés para espiar Canaã, que era originalmente chamado de Oséias, que significa salvação. Todos os nomes hebraicos têm um significado, né? Aí Moisés o renomeou como Josué, que significa a salvação de Deus. Olha a diferença aí. Pequenos detalhes fazem toda a diferença. E desde jovem, Josué mostrou assim uma fé, né, extraordinária e foi preparado por Deus para ser líder do povo, para substituir Moisés. E aí Moisés tirou o povo do Egito, mas vai ser Josué que vai ser o líder que recebeu uma ordem divina. Seja forte e corajoso. Com certeza você já ouviu isso. Não desanime, porque o Senhor, seu Deus, estará com você. Não é verdade? E o livro é dividido em duas partes. Primeiro é a conquista da terra, que vai do capítulo 1 ao 12, onde a gente vai ver Israel assim lutando e conquistando a terra, liderado por Deus como supremo comandante. Depois a gente vê os capítulos 13 até o último, que é 24, a distribuição das terras para todas as tribos e a fidelidade de Deus nas suas promessas. É assim destacado nesses livros, né? Logo no início a gente vai ver o povo seguindo a Arca da Aliança e atravessando o Jordão,
que é o símbolo da presença de Deus entre eles. E aí o rio para de correr, formando uma muralha de água, como aconteceu lá no Mar Vermelho. Tem alguns cientistas, né, que sugerem que isso ocorreu devido a um terremoto na época, mas a gente sabe que foi o poder de Deus. Semelhante ao que aconteceu também no Mar Vermelho. Poder de Deus. Deus deu, assim, instruções detalhadas para marchar em silêncio por 6 dias ao redor de Jericó, com a Arca da Aliança à frente. E no 7º dia, dar 7 voltas, tocar a trombeta e gritar. E aí, o som derrubou as muralhas. Elas não caíram para fora ou para dentro, elas afundaram em sua base. Eu estive lá, eu vi, ao vivo. É incrível, gente. Isso foi um exemplo de fé e obediência dos comandos de Deus, né? Aí a gente vai ver a história de Raabe, uma prostituta que vai ajudar os israelitas e garantir a salvação deles, amarrando um cordão vermelho. Que aí vocês vão ver, né, que o que lembra isso, o que aponta isso por meio do sangue. E curiosamente, Raabe está na genealogia de ninguém menos do que Jesus. Incrível, né? Depois a gente vai ver a batalha contra os amorreus, onde Josué pede para Deus que o sol e a lua parem no céu. E isso prolongou o dia. E aí Israel conquistou a vitória. E aí, o que você acha? Milagre ou fenômeno natural? Eu prefiro acreditar que Deus ouviu Josué e agiu com poder. Depois de conquistar, depois de distribuir a terra, Josué começa a estabelecer a cidade de refúgio, que a gente já viu todas as instruções em capítulos anteriores, que vão ser aqueles locais para proteger aqueles que sem intenção mataram alguém, né? Para poder salvar eles da vingança. E além disso, a tribo de Levi também não recebeu terra, né, gente? Porque o Senhor é a herança da tribo de Levi. E eles eram os responsáveis pelos serviços sacerdotais e por cuidar também dessas cidades. Josué nos ensina que Deus oferece vitórias, mas nós precisamos agir com coragem. Tomar posse delas exige esforço, fé e obediência. Deus jamais abandona o seu povo, gente. E a jornada de Josué, a gente vai ver que é a prova disso, porque a fidelidade de Deus é eterna. Deus não chama, assim, os distraídos nem os medrosos. Ele capacita aquelas pessoas para realizar grandes obras, mas aquelas que estão disponíveis, e prepara com responsabilidade. O livro de Josué é sobre conquista, realização, fidelidade a Deus. Prepare-se, que a partir de amanhã a gente vai estudar cada capítulo para a gente entender as lições espirituais dessa história épica. E assim como Deus disse a Josué, eu digo para você, não temas! Porque Deus é comigo e com você, é conosco. Até o próximo estudo, amanhã tem mais. Lembra-se, se você gostou desse resumo, deixa um like e compartilha com uma pessoa que você ama, porque vai ser um momento perfeito, porque a gente está começando um novo estudo bíblico com o livro de Josué. Combinado? Até amanhã. Beijo. Tchau.